Amém? Sem demora, abra sua Bíblia, livro de Daniel, seu capítulo 9. Eita glória! Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo, vamos ler a partir do 20. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Daniel, capítulo 9, a partir do verso 20. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler com bastante atenção para nós entendermos a palavra de Deus. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Qual era o povo de Daniel? E lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me como a hora do sacrifício da tarde. Vamos ler só o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para consumir a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna e para selar a visão e o profeta e para ungir o santo dos santos. Hein? Aleluia! Sente glorificando o nome de Jesus. Glória! Eu estendi só um pouco a leitura, só para vocês me entenderem um pouco, mas confesso aos irmãos que serei breve e objetivo nas minhas palavras. Entrega a ele. Mas irmãos, volta a sua atenção para cá, porque o que eu vou falar aqui é algo divinamente profundo e forte. Glória a Deus. A passagem que nós lemos fala acerca de Daniel. Quem está me ouvindo? Amém. A passagem que nós lemos fala acerca de Daniel. Nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele elegeu o povo de Israel para a sua glória, para o seu louvor. Nesta noite você não está impedido de dar glória nem de dar aleluia, porque Jesus está presente, o Espírito Santo está presente na casa. Você só não sente a presença dele porque você não quer, porque já sinto ele me tocando aqui. Oh, glória! Aleluia! A passagem que nós lemos é uma passagem forte, e eu quero que você dobre a atenção, porque é um texto, é um livro, para confessar a vocês, é o segundo apocalipse da história da Bíblia. Então esse livro também, ele descreve vários símbolos para nós entendermos. A Bíblia diz que Daniel, ele vai se prostrar diante de Deus e vai clamar a Deus acerca do seu povo. A Bíblia diz que o povo de Israel, por pecar muito, por transgredir a lei de Deus, Deus vai entregar nas mãos dos seus inimigos. Para quem lê Bíblia, para quem gosta de ler a Bíblia diz que Deus entrega Israel para o rei da Babilônia. Nós sabemos, Nabucodonosor. Israel por pecar muito, Israel por idolatrar vários deuses, a qual provoca a ira ao Deus do céu. Deus vai permitir, Deus vai entregar o seu povo para o rei da Babilônia, porque o povo estava transgredindo a lei de Deus. Principalmente um rei chamado Salomão, filho de Davi. O rei muito sábio na história da Bíblia, muito sábio e cheio de conhecimento da verdade de Deus. Só que esse rei, por conhecer várias mulheres estrangeiras, inimigas do povo de Deus, Deus vai rasgar as 12 tribos de Israel. Daí começa o juízo de Deus sobre Israel. Deus rasga o reino de Salomão. Roboão agora vai tomar a parte. Depois Jeroboão. E a Bíblia diz que Deus rasga o reino e só não fez coisas piores por causa de Davi, o seu servo. Se você for ler a história dos reis de Israel e principalmente os reis de Judá, você vai compreender, irmãos, que Deus, olha isso aqui, quando Deus ele levanta um profeta no meio
Judá, para exortar o povo, porque quando o povo ia para pecar, quando o povo estava se afundando no pecado ou na idolatria, Deus sempre levantava um profeta, um homem de Deus ou uma mulher de Deus para exortar o povo, para dizer que Deus estava irado e que ia derramar a sua ira sobre Israel. Eu fico pasmado que mesmo o povo pecando, mesmo o povo longe de Deus, Deus vai levantar alguém para profetizar, para exortar o seu povo. Sabe o que eu entendo? O que eu entendo é que Deus tem um cuidado para conosco. Não é que Deus quer o nosso mal, Deus quer o nosso bem, porque mesmo a gente pecando, isso não quer dizer que é para a gente pecar. Mesmo a gente pecando, transgredindo a lei de Deus, Deus vai levantar sempre alguém para nos exortar, e sempre essa pessoa vai pregar a verdade. Nós sabemos que Deus levantou alguém nesta igreja, a qual deu autoridade e a presença dele para nos exortar, que é o anjo desta igreja. Então você não tem motivo para ir para o inferno, você só vai para o inferno se você quiser, porque Deus levantou alguém para te exortar, para trazer você para o caminho da presença do Espírito de Deus. Quando Deus exorta o povo, a Bíblia diz no final do livro de 2 Crônicas, lá no capítulo 34, 36, é o último capítulo, capítulo 36, a Bíblia diz que o rei de Judá, chamado Joaquim, Deus vai permitir que o seu povo passe por uma grande angústia, e Deus levanta o profeta Jeremias no seu livro, no capítulo 25, versículo 11. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta Jeremias vai profetizar assim, ó, que 70 anos o povo de Deus vai passar pelo cativeiro da Babilônia. Presta atenção aqui, 70 anos não é 70 dias, 70 anos não é 70 meses, é 70 anos o povo vai passar por ser escravos de Nabucodonosor, e daí vários reis da Babilônia. E a Bíblia diz que quando Jeremias profetiza que o povo de Deus ia passar pelo cativeiro da Babilônia durante 70 anos, e nós sabemos que tinha muitos profetas, dentre eles um chamado Ezequiel, outro chamado Jeremias, um chamado Obadias, Oséias, principalmente esse livro que nós lemos, o escritor chamado Daniel estava no cativeiro da Babilônia, estava lá cativo, e o povo ia passar durante 70 anos escravos. O motivo daquele cativeiro foi o pecado. Às vezes, irmãos, vou abrir uma aplicação nesta noite, às vezes você passa por dificuldade, por desolações, não é porque Deus não quer seu bem, é por causa dos nossos pecados e das nossas falhas diante de Deus. Os nossos pecados atraem tribulação, os nossos pecados atraem muitas coisas ruins, e por isso Deus vai permitir que o seu povo passe pelo cativeiro da Babilônia durante 70 anos. É agora que eu quero ministrar acerca do que lemos. A Bíblia diz que Daniel, no cativeiro da Babilônia, vai se prostrar. No capítulo 10, a Bíblia diz que ele faz um jejum durante 3 semanas. Abra sua mente agora, porque eu não vou falar aqui é forte. A Bíblia diz que Daniel vai se prostrar diante de Deus em jejuns e oração e com saco de cinza. Ele vai se prostrar em busca do povo de Israel, porque o seu povo estava cativos no cativeiro da Babilônia. E quando Daniel faz uma oração longa, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelo pecado de Israel e de Judá, a Bíblia diz que no final da oração de Daniel, diz que o anjo, o mensageiro de Deus, o varão chamado Gabriel, vai trazer uma mensagem do céu para Daniel e para o seu povo. Irmãos, o que me impactou nesse texto é que o Gabriel, ele trouxe uma mensagem e uma revelação para o tempo
Jerusalém será construída, as suas ruas e as suas muralhas serão reconstruídas. Mais 62 semanas, mais 7 semanas até o Messias. Vamos ler para você me entender melhor. Abre Daniel 9. Daniel 9. Vamos ler o versículo 25. Diz assim: ó, sabe, pois, e entende, desde a saída da palavra para trazer, tornar e edificar Jerusalém até o Messias. Quem é o Messias? Quem é o Messias? O príncipe. 7 semanas e 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, porém em tempos angustiados. Não precisa ler. Agora verão 26. E depois das 62 semanas será desgarrado o Messias. E outra tradução dá: será morto o Messias, e não será mais. E o povo de um príncipe que virá destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como inundação. Amém. Vamos entender aqui a mensagem que o anjo traz para Daniel. Uma mensagem forte. Semanas de anos. Porque quando Daniel fala que ele entra em jejuns, 3 semanas é semana de dias, que vai dar 21 dias, que nós sabemos é o jejum de Daniel. Durante 21 dias ele não comeu manjar desejável, não bebeu e não se passou perfume. A Bíblia diz que quando o anjo fala para ele que 70 semanas está determinada para o teu povo, que era o povo de Daniel, Israel. 70 semanas está determinada para o teu povo, para a tua santa cidade, Jerusalém. Nós sabemos, e nós sabemos também que Jerusalém foi destruída. Por quem? Por quem? Pronto, primeiro Salomão constrói o templo, veio Nabucodonosor, tirou os utensílios da casa de Deus, levou para a Babilônia e destruiu Jerusalém. É aí que Neemias vai saber a notícia, e o rei Artaxerxes vai perceber que Neemias está triste, e ele vai dizer: por que está triste o teu semblante? E Jeremias vai contar aquele caso de Jerusalém que foi assolada, que foi destruída. Então Jeremias ele conta ao rei que Jerusalém foi destruída e foi assolada. E Neemias ele fica triste, fica angustiado por causa de Jerusalém. É nesta hora que Daniel vai receber a revelação de Gabriel que 70 semanas estava determinada para o povo de Israel. 70 semanas de ano. Quando a Bíblia diz assim, 7 semanas, eu vou falar bem devagar para você me entender. 7 semanas mais 62 até o Messias. Vamos lá, 7 semanas, 7 vezes 7 vai dar 40. 7 vezes 7 49. 7 vezes 7 49. Pronto, aqui está semanas de anos. Então 7 vezes 7 vai dar 49 anos. 49 anos mais 62 semanas. 49, não, 7 vezes 49, quanto vai dar? 49. Quanto vai dar? 483 anos. Vou repetir para você me entender. 7 semanas mais 62, que vai dar 69 semanas. O ungido será morto. Para você me entender melhor, na época que Neemias recebeu a ordem para edificar Jerusalém, quem lembra dessa passagem? Poucos entendem, né? Lembra do estudo que a pastora citou aqui, de Neemias? Que ele ficou triste, sentou, se lamentou. Nesta hora, ele recebe a ordem para edificar Jerusalém. Então o anjo fala para Daniel: a partir daquela hora, da ordem que o rei ordenou para reconstruir Jerusalém, então conta os anos a partir daquela ordem. Então daquele tempo até Jesus durou, sabe quantos anos? 400 e... Isso, mas em tempos angustiosos, até ungido 483 anos. Vou falar
Vou tentar falar devagar. Eu quero pregar rápido, mas eu quero falar devagar para vocês. De Neemias até ungido, 69 semanas, mas multiplicando mais 7 vai dar 490 anos. De Neemias até Jesus na entrada triunfal vai se cumprir 490 anos, que é equivalente a 69 semanas. Aí no versículo 27 diz assim, ó: e ele firmará um concerto com muitos durante uma semana, e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá um assolador, e aquilo que está preparado será derramado sobre o assolador. E nós sabemos que é esse assolador, o anticristo. Então Gabriel, ele dá um decreto, ele dá uma revelação para Daniel acerca do tempo do fim. Isso aqui é um mistério, irmão. Se você quer compreender a linguagem do Apocalipse, você tem que entender as 70 semanas de Daniel, que quando o anjo fala 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade, a saber que 7 semanas e 62 semanas será morto, ungido. Na época que Jesus morreu há 2000 anos atrás, se cumpriu 69 semanas, que foi no ano 70. Aí a Bíblia diz assim, ó: e o santuário será destruído pelo príncipe que virá. Mas os tempos angustiosos, sabem que tempo e que ano Jerusalém foi destruída? Quando Jesus, lembra a profecia que Jesus falou assim, ó, o discípulo chegou até Jesus e disse: mestre, olha aqui pedras e grandes edifícios. E Jesus falou: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Jesus está profetizando a ruína de Jerusalém. E quando dura o ano 70, o imperador de Roma, chamado Tito, e os romanos vai destruir Jerusalém. Esse é o motivo do terceiro templo ser construído, porque Jesus, ele virá para reinar no terceiro templo. Esse é o mistério das 70 semanas de Daniel. No versículo 27, a Bíblia diz assim: e ele firmará um concerto com muitos. Mas como posso provar que a grande tribulação durará 7 anos? Nesse versículo, uma semana é semana de anos, uma semana é semana de anos e não de dias. Ele firmará um concerto com muitos durante uma semana, e na metade da semana será cortado a aliança, e das asas das abominações virá o assolador, e aquilo que está preparado será derramado sobre o assolador. Quando se cumpre a profecia de Jesus no templo, é agora que começa a contar. Mas essa semana aqui é uma semana futura. Falta uma semana para se cumprir as 70 semanas de Daniel. E qual é esta semana? É a grande tribulação. E nós sabemos que esta grande tribulação tem vários nomes na Bíblia. Eu vou citar aqui, eu quero que você grave e internalize na sua mente. Em vários livros da Bíblia, esta grande tribulação tem vários nomes. No livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, a Bíblia diz que a grande tribulação é chamada o tempo de angústia para Jacó. A Bíblia diz assim, ó: e naquele dia será um tempo de angústia para Jacó, a qual nunca houve e nunca haverá, mas Jacó será salvo dele. Sofonias capítulo 1, versículo 15 adiante: ai daquele que deseja o grande dia terrível do Senhor, porque será dia de trombeta, será dia de trevas, será dia de sonidos, será dia de ruína. Ai daquele que deseja o grande dia do Senhor, porque será um dia de perseguição. Mas a igreja de Deus, glória, mas a igreja de Deus, esse povo que está me ouvindo, será salvo, glória. Irmãos, eu vou contar uma verdade, eu quero que quem está me assistindo ouça. Tem um bocado de pregador, me desculpe a minha sinceridade, tem um bocado de pregador que está pregando algo que é antibíblico. Está dizendo que nós vamos passar pela grande tribulação. Isso é uma mentira disfarçada, porque se nós, eu vou citar uns textos aqui para você compreender e pregar para eles, pensar que nós vamos passar. Apocalipse 3:10 diz:
capítulo 8, versículo 11 diz assim, ó. Você tem que dar glória nesse versículo. E eis que enviarei fome sobre os quatro cantos da terra, não fome de comer pão, nem sede de beber água, mas de ouvir a minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos, ó glória. Aqui tem uma igreja que gosta de palavra. Aqui tem igreja que gosta de palavra, ó glória. Deus usa o profeta Amós para dizer que haverá um tempo, que haverá fome sobre os quatro cantos da terra, não fome de comer pão, nem sede de beber água, mas de ouvir a palavra de Deus. Hoje esta igreja é privilegiada, porque a palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo pregada, mas haverá um tempo que Deus vai trazer fome sobre a terra. Obrigado, Deus. Zacarias capítulo 14, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz assim, ó. E naquele dia será praga do Senhor, que os homens estarão de pé, mas os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, oh, glória. E a praga dos seus cavalos, os cavalos vão ficar cegos de cegueira, mas Israel será salvo dele, oh, glória. A igreja não vai passar por esse tempo, porque a grande tribulação não foi destinada para nós. Romanos capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho amado para morrer por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Versículo 9. Logo agora, muito mais, que nós somos justificados por Ele e seremos salvos por Ele da ira. Oh, glória, eu vou explicar melhor para você. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que enviando o seu Filho amado para morrer por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores, logo muito mais agora que somos justificados por Ele e seremos salvos por Ele da ira. Oh, glória, essa ira aqui que Paulo está enfatizando no texto é a grande tribulação. Se nós seremos salvos, a gente não vai passar, oh, glória. E nós sabemos que a grande tribulação tem 7 taças, 7 trombetas e 7 selos. A igreja não vai passar por essa grande tribulação. A igreja será levada antes da grande tribulação. Agora eu vou falar uma passagem para você abrir a boca e dar glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e adiante. Eis aqui vos digo um mistério, que nem todos morreremos, oh, glória. Nem todos morreremos, mas no abrir e fechar de olhos seremos arrebatados, oh, glória. E o nosso corpo será revertido da imortalidade e será cumprida aquela palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória, tragada foi a morte pela vitória, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? O aguilhão do inferno é a morte, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, por meio de Cristo Jesus, que nos dá vitória, já era para você dar glória, oh meu Deus. Oh, velho do céu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus de Israel, Deus poderoso, Filho do Deus Altíssimo. Onde o revolce. Aleluia, glorifica o Senhor. Aleluia. Eu nunca me esqueço de glória. 1 Tessalonicenses Glória. 1:10. Outra provação que nós não vamos ficar aqui. Grave esse versículo. 1 Tessalonicenses 1:10. E a saber, esperar dos céus o seu Filho Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que é a ira vindoura? É a grande tribulação. Já era para você dar glória, porque Ele nos livra da ira vindoura. Pode pregar o tanto que quiser. Vamos passar pela grande tribulação. Quem vai passar pela grande tribulação? Satanás. Ele vai ser queimado pelo fogo da glória. Mas nós seremos salvos. Voltando o texto. Quando Deus fala com Daniel, Daniel recebe esta revelação que 70 semanas estava determinada para o povo de Israel.
70 semanas para se cumprir na grande tribulação. Quando iniciar a grande tribulação, aí começa a contar a última semana. Irmãos, não sejam meninos na interpretação, não sejam também ignorantes na interpretação. Tem alguns textos que eu estava estudando, tem algumas passagens da Bíblia que eu estava estudando, que basicamente é especificada para Israel e não para a igreja. Quem é Apocalipse sabe que a igreja só é citada até o capítulo 4. A partir do capítulo 5, a igreja não é citada no livro do Apocalipse. Livro de Daniel também não é citado o nome igreja. Só é citado em Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 4. Capítulo 5 até o capítulo 22 não é citado o nome igreja. Então não sejamos meninos na interpretação. Lembra daquela passagem que Jesus falou? Quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entendem. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso não é para a igreja, é para o povo de Jerusalém, porque nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Isso é o motivo para nós da glória. Isso é o motivo para nós estar firme na presença de Deus, porque Cristo, Ele nos amou primeiro e nos livra da ira vindoura. No capítulo 10 de Daniel, a Bíblia diz que Daniel vai orar, vai suplicar a Deus e vai fazer um jejum durante 3 semanas. Durante 3 semanas, que vai dar 21 dias. Este motivo foi do povo de Israel, porque o povo estava cativo, o povo estava no cativeiro. Para você ver o que o povo passou. Desde a época de Moisés, o povo vem enfrentando vários conflitos, vem passando por várias provas. Foi no Mar Vermelho, depois do Mar Vermelho, o povo foi morto com a serpente no deserto, o povo murmurando por falta de água, por falta de pão, Deus sustentando o povo com a comida dos anjos que se chama maná, o povo murmurando, passando peleja no sol, mas Deus ainda com seu amor enviando a coluna de nuvem para o povo não ser queimado pelo calor do sol. À noite, Deus ia trazendo a coluna de fogo para o povo não morrer de frio, porque no deserto faz frio. Mesmo o povo murmurando, Deus ainda usa com a sua misericórdia. Mas o povo, desde o primeiro século até na época de Daniel, vem pecando, vem transgredindo, e Deus suportando aquele pecado. Eu vou lhe dar um conselho: tem pessoas que vêm provocando a ira de Deus, vem provocando, mas chega um tempo que Deus vai dar um basta nesse pecado seu. Deus vai dar um basta e vai dizer: é hora de te apertar, porque na 1 capítulo 1 versículo 3 diz: Deus é tarde em irar-se, mas não tomará o inocente por culpado e não culpado por inocente. Se você pecou, você tem consciência do seu pecado, e se o Espírito Santo está te acusando e dizendo: se arrependa porque você pecou, se arrependa porque você pecou, você tem que dar graças a Deus, porque o Espírito Santo está trazendo na sua mente a consciência que você está pecando. Mas por quê? Porque se você tem consciência que você está errado, dê glória a Deus. Porque se você continuar pecando, perdeu um pudor, misericórdia para ti. Porque se o Espírito Santo não trazer na sua mente: você está errado, você está errada, se arrepende, infelizmente o inferno te espera. Me desculpe a minha expressão, mas se você não está consciente do seu pecado, da sua falha, você não se arrepende, infelizmente o que espera é triste para ti e para a tua alma. Mas o que Deus quer não é isso para ti. O que Deus quer é salvação para você. Hebreus 12 diz que Deus corrige o filho daquele que ama. Deus nos açoita, não é porque Ele nos odeia, é porque Ele nos ama. Ele quer a gente perfeito na presença dEle. 1 Tessalonicenses 4:7 diz: e não nos chamou Deus para a imundícia, mas sim para a santificação.
foi Paulo, Hebreus 12:14. E seguir a paz com todos e a santificação, se a qual ninguém verá a Deus. Tem pessoas que querem pregar com muito poder, quer cantar com muita unção, quer ser usado por Deus, mas está esquecendo de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quer ver Jesus? Quer ver Deus? Se santifique, ore, se consagre. Porque, irmãos, eu vou dar um conselho. Quer ser cheio? Quer ser usado por Deus? Alguém quer pregar muito? Poder? Unção? Quer estender a mão ao enfermo, o enfermo ser curado? De madrugada busque poder. De madrugada busque o Espírito Santo. Porque Daniel, ele recebe aquela revelação quando ele ora, quando ele se prostra. Quantos profetas na Bíblia vão receber revelação através da oração? Muitos vão receber através da oração. Será que aqui tem gente que ora? Não precisa me responder. Se você não ora, a partir de hoje passa a orar, porque você está perdendo tempo sem orar. É no celular de madrugada, está perdendo tempo e você está se matando espiritualmente. Ô troço ruim! Me diz, eu tenho um, mas infelizmente ele quer tomar o lugar de Deus. E muitos crentes já tomou o lugar de Deus. É de manhã, em vez do crente orar, vai lá se tem mensagem batizada para responder. Cadê o lugar de Deus? De manhã, a oração de manhã, agradecendo pelo dia de amanhã. De noite, antes de dormir, vai olhar o Instagram, o WhatsApp, aí dorme sem orar, mas antes de dormir mexeu no celular. Aí nessa rotina, nessa frequência, Deus perdeu o lugar do celular. Deus pegou o lugar em vez do celular. O celular está matando muitos crentes sem perceber. Lembra de Sansão? A Bíblia diz assim, ó, e Sansão não sabia que Deus estava longe dele. Quantos crentes, irmãos, achando que Deus está perto, mas está longe? Achando que Deus está perto, mas está longe. Por causa de quê? Bens materiais. A pastora colocou algo no grupo, acho que foi o padre, dizendo sobre isso. E foi verdade. Mesmo nós tendo isso, é verdade. Isso aqui matou o computador. Hoje existe tecnologia no celular, Google, vários meios de comunicações, de redes sociais. Isso aqui matou o rádio. Hoje tem rádio aqui no celular. Isso aqui matou a lanterna. Tem lanterna. Matou a televisão. A gente assiste pelo celular. Então muitas coisas vêm acontecendo, mas isso não é por acaso. É uma profecia da Bíblia. E aonde está escrito? No mesmo livro, no capítulo 12, diz assim, ó, e o saber multiplicará em outras línguas, e a ciência se multiplicará. Aí eu faço a pergunta, quem criou o celular? O homem. Através de quê? Da ciência. Então muitas coisas veio evoluindo através da ciência, mas isso é profecia da Bíblia, para se cumprir o quê? O fim dos tempos, que nós viemos a permanecer firmes. Eu vou citar umas passagens aqui para nos internalizar que nós seremos transladados. Ela falou aqui que nós seremos mudados de um lugar para outro. Então isso é um privilégio para nós. E outra, eu vou dar um conselho para vocês. Já encerrei minha pregação aqui. Encerrei, mas vou dar um conselho para vocês. Você que não gosta de estudo bíblico, a partir de hoje passe a vir para o estudo. Eita glória! Não é direta para quem não vê, não é direta. É indireta, é um conselho. Você que não está vindo para os estudos bíblicos, venha para os estudos bíblicos. Por quê? Porque tem muitas pessoas, irmãos, indoutas no conhecimento, que estão sendo levadas pelos ventos de doutrina lá fora.
E por falta de conhecimento, o povo de Deus está pecando e errando. Você vai se bater de frente com várias pessoas de todos os tipos, ateu principalmente, pessoas que é contra a sua fé, em todos os lugares, trabalho, escola, rua. Então, não perca os estudos bíblicos, não perca, porque eu vou confessar a você, diante deste altar, a maioria das coisas que eu adquiri não foi por mim não, foi pelos estudos bíblicos. Hoje, o conhecimento que eu tenho da Bíblia não foi por mim não. Eu li a Bíblia sim, meditei muito, de madrugada, de dia, mas a maioria do conhecimento que adquiri foi através do anjo desta igreja. Se hoje vocês veem que eu sei alguma coisa, foi porque é ela. Então, isso aqui não sabe de nada. Então, irmãos, venha para os estudos, adquire muito conhecimento, porque quem vai ganhar é você. Salmo 119, versículo 9. Como pode um morcego manter puro a sua conduta? Fazendo o quê? Observando segundo a tua. Salmo 119, versículo 9 diz: como pode um mancebo ou um jovem manter pura a sua conduta, observando segundo a sua? Segundo a sua? Ai, mandou difícil. Salmo 119, versículo 11, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu. É a tua? É a tua? Provérbios capítulo 30. A tua palavra é o escudo para todos aqueles que nele? Que nele? Isso. Então, irmãos, é a palavra. Amém? Se coloque de pé.